Bem-vindos ao Lemcast, o podcast de negócios que conecta gerações com uma pitada de relações internacionais e ousadia. É isso. Eu tenho um convidado muito especial aqui hoje. Posso considerar um amigo e tive o privilégio de trabalhar com ele nos últimos tempos. Formado em engenharia de produção pela Escola Politécnica da USP, com curso de pós-graduação no Brasil e no exterior, nas áreas de finanças e gestão de empresas, desenvolveu carreira executiva na indústria de alumínio e mineração no Brasil e no Canadá, pela Alcan Alumínios, na posição de CFO, e na Rio Tinto, como Head Brasil. Liderou fusões, aquisições e spin-offs, e atualmente é conselheiro de empresas, fundador da CEO Lab, consultoria especializada em mentoria multidisciplinar para CEOs, empreendedores e executivos, que completou inclusive 10 anos esse ano. 10 anos. Presidente da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, onde eu tive o prazer de conhecê-lo e trabalhar junto, e um exímio jogador de squash e ótimo contador de histórias. Ronaldo Ramos, bem-vindo ao Lemcast. Boa tarde, Guilherme. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de você estar aqui. Eu corrigiria só a palavra exímio, porque entre os meus colegas eles sabem que eu não jogo isso tudo. Nada. Eu vi que o cara faz os outros correr e a bola ali faz o trabalho. É isso que eu vi. A gente precisa marcar o nosso ainda, inclusive. Na hora que você quiser. Um prazer. Ronaldo, obrigado. Esses últimos tempos eu estava olhando um pouco mais de perto sua trajetória. E não é algo que a gente espera, talvez, anos atrás, e olhar hoje numa posição de conselho, de empreendedor, consultor, presidente de câmara, conectando dois mercados relevantes, uma pessoa que parece ser e mostra isso, o seu LinkedIn inclusive está cheio lá, inspirações, uma pessoa que inspira muitas pessoas. É algo que você imaginava chegar aqui nesse momento, com tanta coisa já feita e muita ainda para fazer, mas com esses desafios grandes? A resposta mais simples que eu posso te dar? Você tá com tempo? A resposta é não. Não, a gente imagina o que a gente pode ser. Eu acho que a gente tem muitos momentos na vida onde a gente sonha com determinadas conquistas, com determinados itens materiais ou com aspirações de constituição de família, de adquirir conhecimento e tudo mais, mas de fato a gente não sabe onde é que a gente vai dar, né? E eu costumo dizer que a definição de sucesso vai sendo modificada ao longo da vida, e é isso que, pelo menos no meu caso, traz movimento. Mas eu acho que não imaginava que eu estivesse aqui hoje. Primeiro porque eu não fazia o exercício também, né, de prospectar com tanta longevidade, porque quando a gente vai ficando mais velho, você percebe que é muito difícil enxergar o que vai acontecer daqui 40 anos. Né? Então, acho que a resposta é legal. Não. E tem uma coisa que hoje a gente fala muito de propósito e tal, e ontem eu estava vendo até um vídeo de um executivo, né? O jovem ali de 20 a 30 anos não precisa ter um propósito nessa, ele vai construir com o tempo, né? Acho que existe muitas vezes uma pressão para a gente entender o que a gente quer ao longo da nossa carreira toda, sem curtir literalmente o momento e aproveitar ao máximo para você crescendo, né? Step by step ali. Quando foi o momento que você olhou assim e foi a mudança de chave para uma posição de gestão? Você falou, nossa, o negócio está ficando grande. Eu não escolhi assumir uma posição de gestão, porque eu acho que eu tinha 1 ano de formado quando eu assumi a primeira posição de gestor. Não por minha escolha, mas por escolha de outras pessoas que tinham poder de decisão naquele momento, né? Então, um ano depois de formado? 1 ano. 1 ano e meio, 2 anos, máximo, né? E, enfim, tem muita... A gente é senhor de muitas escolhas na vida, mas outras são absolutamente dependentes das pessoas que nos cercam, né? E eu costumo dizer que
sempre muito importante, independente de você ter propósito, estar procurando ou não. O mais importante na vida são os mentores que você pode escolher, as pessoas que você pode realmente eleger como referência, e a vontade de aprender, uma inquietude com o status quo da sua própria vida. Eu acho que isso que movimenta. E quando você se movimenta, quando você vai em direção às pessoas, pede ajuda, você recebe muita ajuda, muito apoio. Bom, eu acho que eu falo isso muito para quem está no dia a dia e me conhece mais próximo. O principal ativo é relacionamento. Eu brinco que se eu tivesse 100% do meu tempo que eu podia dedicar para continuar, permanecer e valorizar essas pontes, eu faria, né? O esforço ainda é contínuo e vai sempre ser, né? É bom ter contato, né? Obviamente que porque somos todos solitários, né? Sim. Como indivíduos, somos todos solitários, presos nesse invólucro, né, que a gente conhece. Então a gente ganha espaço, ganha aprendizado, ganha experiência pela interação com outros seres humanos, e não só com outros seres humanos, mas com elementos da natureza, com outros animais, etc. Achei interessante essa resposta, foi em cima do somos solitários, acho que num sentido até mais amplo, né? Assim, colocando o humano ali no fundo, a pessoa, né? Existe uma coisa no mercado, assim, de às vezes enxergar ali o cargo e não a pessoa, né? E acho que você deve receber com uma certa frequência questões relacionadas a esse assunto de próprios CEOs ali no CEO Lab, por exemplo, né? Existe um padrão de perguntas ou inquietudes de executivos hoje no mercado, pensando em projeção, porque a gente imagina, estamos aqui os 20, 30 anos, ainda tem muita coisa para acontecer. Talvez a posição de CEO está muito distante, né? E a gente coloca isso num altar lá em cima e acha que, poxa, o cara deve estar indo muito bem, vida perfeita, né? Chegou onde queria. Quais são os dilemas de CEO hoje em dia? Hoje em dia, os dilemas do CEO... CEO também é uma expressão que caiu na moda, né? Mas eu diria para qualquer líder, para qualquer indivíduo que tenha responsabilidade sobre decisões que vão impactar um coletivo, né? Acho que é isso que a gente fala, que CEO a gente põe numa caixinha muito pequena, mas pessoas que têm a responsabilidade de tomar decisões que impactam outras pessoas, né? Eu acho que tem vários aspectos que são importantes. O primeiro é que o nosso sistema educacional nos treina muito bem, né, para aprender a aplicar soluções. Então, você construiu o sucesso que você tem hoje porque você se especializou na aplicação de algumas soluções que você conhece bem. Ok. Concorda? Ok. E vale para mim. Tudo perfeito. E a gente vai construindo o nosso sucesso e a gente vai construindo posições de poder. Poder aqui no sentido mais amplo da palavra, né? A partir da nossa capacidade de aplicar soluções que resolvem determinados tipos de problema. Perfeito. Então, o nosso sucesso continua enquanto o problema não muda. Se o problema mudar, como eu gosto de aplicar aquela solução em particular, porque eu sou bom nela, eu não vou conseguir resultado. Mas a gente não foi educado para identificar problemas, para prestar atenção nos problemas. A gente foi educado para resolver problemas. Então, uma prova, você recebia os enunciados prontos. Significa que você recebia os problemas. Aí você saía matando, você identificava aquela solução e você ia embora. E tirava nota boa, certo? Você nunca teve uma prova onde a questão era identifique, formule, defina qual é o problema que precisa ser crítico, né? O exercício do pensar crítico. E o exercício do pensamento reflexivo, porque você precisa refletir sobre uma situação para ser capaz de identificar os possíveis problemas que aquela situação representa, ou as possíveis questões. Nós não fomos treinados para isso. Então eu diria que profissionalmente a gente vai bem enquanto a natureza do problema
para o qual a gente foi treinado nas soluções, não mudar. Na hora que ela muda, eu costumo dizer que a gente entra num ponto de inflexão. E é aquela velha história, sempre fiz assim, por que agora não dá mais certo? Aí vem uma pandemia. Por exemplo, vamos olhar para o novo problema. Que natureza é essa? Ele tem solução? Não tem solução? A solução dele está no meu domínio de conhecimento? Não está no meu domínio? Se o problema não tem solução, ele é dado, não é problema, e assim por diante. Então, acho que esta primeira tomada de consciência de que eu não sou a solução que eu treinei e me especializei, né? Eu não confundo a minha identidade com esta solução em particular, te permite olhar criticamente e procurar constantemente e continuamente uma expansão da sua consciência. Quando você expande a consciência, você entende outras realidades, você naturalmente consegue expandir seu repertório de possibilidades também. Tá. Não sei se eu tive uma resposta muito Não, o que eu consigo tirar da sua fala acho que executivo, líder, a gente começou com CEO e você explicou muito bem, porque talvez ir para além desse termo. Talvez são dilemas de tomada de decisão. Sim. Que se tornam cada vez mais complexos. Eu acho o seguinte, pessoa que está no começo de carreira ou já chegou em posição de executivo ou conselho, todos resolvem problemas, talvez em medidas diferentes. É o que eu tiro da sua resposta. E aí acho que eu posso ir um pouquinho mais para o fundo dessa história. E assim, existem problemas que são complicados e existem problemas que são complexos, né? Okay. Isso é um jeito meu de olhar. Problema complicado... Ronaldo, o poeta. Isso não tem poesia, né? Mas tudo bem, obrigado. O problema complicado é aquele onde você pode quebrar o problema em subproblemas. Ok? Você pode repartir. A partir disso você delega, Isso, ou você pode resolver pedaços e quando você combina a solução dos pedaços, você tem a solução do problema maior. Esses são problemas complicados, eu gosto de chamar assim, porque a solução é mecânica, pode ser multidisciplinar, etc., mas as variáveis independentes que regem aquele sistema são identificáveis e são independentes mesmo. Quando você mexe numa, você consegue imaginar qual é o impacto dela. Os problemas complexos não têm essa natureza. Primeiro porque você não consegue enxergar claramente as variáveis independentes, porque elas estão correlacionadas umas com as outras. Então, quando eu mexo numa, eu não consigo imaginar o que vai acontecer no todo, né? O que eu acho que muda à medida que você sobe na complexidade de uma organização, por exemplo, é que você vai migrando aos poucos de problemas complicados para problemas complexos. Tá. Bacana. Gostei é uma evolução. E não tem nada de poesia. Talvez a arte de resolver problemas seja uma poesia. Tem um pouco de arte nisso, né? Porque você precisa ser capaz de extrapolar, né? De abstrair da realidade para depois voltar a ela com novos conteúdos e com novas hipóteses para testar na realidade. Mas obrigatoriamente você tem que voltar para a realidade, porque ela que vai validar aquelas hipóteses que você faz. Tem algum problema complexo que te marcou muito nessa trajetória até então? Vários, né? Eu diria que, por exemplo, ser responsável pela operação de uma mina de bauxita no meio da Amazônia trazia questões absolutamente complexas e assumir o compromisso de recuperar a floresta amazônica a partir de reconhecer que existia uma destruição que acontecia ali, também trouxe uma complexidade enorme no problema, porque ninguém nunca tinha feito isso. E se imagina a multiplicidade de interações que pudesse ter, os impactos com o meio ambiente, com pessoas, com comunidades e assim por diante. E a própria dinâmica de relacionamento daquelas pessoas que trabalhavam e que ficam, de certa forma, isoladas por algum tempo. Legal. Então, essa é uma natureza de problema complexo. Outra é quando você faz uma mudança de país, né?
Esses países é um problema. Tem uma complexidade enorme, porque... Sim. Eu quero tocar no assunto internacional, tô segurando pra gente, que acho que tem bastante coisa para falar. Eu não queria perder um pensamento que eu tinha aqui a partir dessa explicação sua do complexo, que é o equilíbrio da execução e do pensar estratégico, da operação e estratégia. Né? Enfim, cada organização tem um modelo diferente. Né? Para empresas mais robustas, talvez você tenha um conselho de administração, com conselheiros independentes. Talvez uma empresa familiar você está num processo ali de mudança para um conselho consultivo, que posteriormente vira um conselho de administração e por aí vai. Só que aí puxando outra ponta, tô falando do coleguinha que está ali, seus 20, 25 anos e talvez ele executa muito e a própria estrutura da organização não te incentiva necessariamente pensar o estratégico. Você concorda? Enfim, é natural que com o tempo você inclusive vá olhando com mais atenção para o assunto estratégia. Né? Você acha que existe essa relação mesmo, na qual a estratégia ela não está necessariamente... não é necessariamente levada ou aplicada ou utilizada no dia a dia por todos da organização? E o quanto que isso é bom ou ruim? É interessante você me trazer essa questão, porque eu tenho um exemplo, uma experiência prática muito simples, que é o dia que eu estava conversando com um time e tinha pessoas de vários níveis de experiência. Tinha pessoas muito jovens, pessoas mais maduras. E estávamos trocando ideias sobre como conduzir determinados assuntos. Era uma conversa bem aberta. E uma moça que estava lá, uma das mais jovens, em algum momento falou: você me desculpe, eu não estou acostumada a falar na frente dos meus superiores. E é por isso que eu estou contribuindo pouco. Eu falei: ninguém aqui é seu superior, né? Nós somos todos colegas de trabalho, de um time. A única diferença entre nós é que temos responsabilidades diferentes. E a responsabilidade por escolher o caminho estratégico é meu. Né? E a sua responsabilidade nesse momento é de executar. Mas você não pode executar da melhor forma possível se você não conhecer qual é a estratégia. Então, é por isso que estamos aqui todos juntos compartilhando as nossas funções dentro desta organização. Então, se a sua pergunta vai no sentido de que todo mundo pode exercitar o pensamento estratégico, acho que não, porque vira bagunça. Tá? Imagina um time de futebol onde você dê a liberdade para todos os jogadores de escolher o esquema tático. Acho que em muito time acontece isso. Você já imaginou? Não, bom, Não. O meu exemplo é terrível. Não, para reforçar o que você está dizendo, porque vira bagunça. Vira bagunça. Justamente. É isso aí, vira bagunça. Então, um certo grau de disciplina é necessário. Porém, a estratégia não pode ser confidencial para quem, de certa forma, está envolvido na execução tática ou mesmo em outros níveis. Assim como os responsáveis pelo pensamento do imaginário coletivo, pelo pensamento simbólico da organização, também precisam compartilhar o pensamento simbólico com quem pensa a estratégia. Né? Perfeito. De novo, a comunicação é fundamental e aquela diferença entre níveis que a gente via antigamente, aquilo não faz mais sentido. Mas a gente também precisa preparar as pessoas para viver neste novo ambiente, que é um ambiente que contraria aquele estereótipo, aquele paradigma de que o CEO, né, é o todo-poderoso, ele tem que ter todas as respostas, e não ter sentimentos, aquela coisa toda, né? Sim. Não é assim que funciona, precisa compartilhar. Agora, a dificuldade de você exercitar o compartilhamento, né, e o aprendizado colaborativo é você explicar que a disciplina precisa estar presente no processo. Então, cada um precisa conhecer o seu lugar, o seu papel naquele momento. Né? É igual uma peça de teatro, por exemplo. Vocês imaginam todos os atores querendo ser protagonistas e começarem a bolar seu próprio enredo.
Não funciona. Lógico. Ou então você vai na orquestra, eu costumo brincar sempre, né? A pessoa mais importante da orquestra para mim é aquela pessoa que guarda as partituras, que distribui as partituras, põe a partitura certa no lugar certo. Você já imaginou se ele resolver bagunçar? Nossa, então, esses elementos de disciplina, de organização, de entendimento do todo, entendimento da sua responsabilidade, da sua contribuição individual, eu acho que são temas muito apaixonantes e que todo líder deveria, de certa forma, se preocupar, avaliar, treinar. E acho que tem quando você fala de comunicação, talvez está aí justamente o ponto principal disso, para equilibrar, né? Deixar claro que você, pessoa A, executa, eu, que sou pessoa B, penso em estratégia e a gente se comunica, existe uma transparência. Então, o que eu tiro é isso, não necessariamente todo mundo no modelo organizacional deve pensar estratégia, mas a comunicação deve ser contínua. E isso é uma pauta dentro de cultura, que é uma das coisas que eu queria entender também. Organizacional. Como que uma cultura é feita? Como que ela surge? Que a gente pega organizações, desde empresas familiares centenárias, que a gente tem bons exemplos no Brasil, mas startup, que eu ainda acho que confere esse pensar estratégico dedicado a algumas pessoas e execução, mas existe talvez um cruzamento ali mais contínuo, né, no começo, inclusive, mas são culturas totalmente diferentes, né? Quando você pensa nessa temática, em cultura organizacional, como você acha que é o surgimento das culturas nas empresas? Veja, eu não sou acadêmico, portanto eu não tenho autoridade para falar sobre esses temas. Experiência empírica. Eu posso dar a minha opinião, o que eu vivi, aquilo que eu aprendi ao longo da minha vida. Acho que cultura é parecido com religião, né? Porque está no nível simbólico das questões do nosso pensamento. Eu acho que toda cultura começa a partir de crenças, de créditos, né? Então, eu acredito que eu tenho que ter diversidade na minha empresa, esse é um crédito. Hoje vem de fora esse estímulo, mas antigamente não vem. Eu acredito que a minha empresa tem responsabilidade sobre o meio ambiente. Eu acredito que eu tenho que ganhar dinheiro com isso aqui, uma parte para meu sustento e outra parte para investir na sustentabilidade e na longevidade da empresa. E são créditos, né? Então, uma empresa X pode ter um conjunto de créditos, uma empresa Y pode ter outro conjunto de créditos, que é totalmente diferente da marca. A marca é uma outra conversa. Né? Primeiro, então, dos compromissos, daquilo que eu acredito, e principalmente da descrição de como eu faço as coisas. Eu me lembro perfeitamente de quando eu percebi que eu tinha que criar uma nova carreira, porque eu não conseguiria continuar a vida de executivo, vamos dizer, então tinha que mudar de vida, que criar uma nova carreira. Primeira coisa que eu fiz foi tentar escrever meu currículo dizendo o que eu tinha feito na vida. E o que eu tinha feito na vida não tinha muito valor, porque não adianta você se apresentar como isso, aquilo, né? Tinha essa coisa. Você fala de ser reconhecido pelo cargo. Tipo, isso, eu fiz o spin-off, eu fiz a fusão, isso tudo ficou no passado, né? E eu percebi que o importante era escrever a minha história, não sobre o que, mas sobre o como. Como eu fiz essas coisas? Qual é o meu método? Como é que eu funciono, independentemente da situação? Né? Quais são as grandes características desse meu modo de atuação? E foi aí que eu descobri a mentoria, por exemplo, foi aí que eu descobri o conselho, porque são atividades que exigem comportamentos e habilidades que eu já aplicava antes sem perceber. Né? Então, esse exercício de olhar para a sua vida profissional, para o seu histórico profissional, não pelo fato em si, pelo concreto, mas pelo modo, né? Pelo processo, né? Pelo algoritmo que você se especializou, eu acho que traz respostas muito interessantes para a vida da gente. Legal. Nesse processo de construção dos comos,
certamente você teve muitos erros. E erro é muito bem-vindo. Talvez a gente não tenha uma cultura tão forte de erro aqui no Brasil, de modo geral. Né? Talvez está mudando. É bom também essa oxigenação das startups e tudo mais. Uma viagem que eu fiz em Israel, teve uma fala que me chamou muita atenção. Israel é um polo tecnológico absurdo. A pessoa que mais erra, ela é mais respeitada no nosso ambiente. Inclusive se colocava no currículo. Sim. Hoje, acho que em Israel, talvez Vale do Silício também faça isso, né? Você colocar ali, nomear os seus erros, né? Quais projetos foram mal sucedidos, né? Porque cria também robustez, né? Cultura de erro faz sentido para os modelos de negócios que você faz parte, que você contribui? Como que é visto hoje, inclusive na cabeça de um executivo, de um tomador de decisão? E ao mesmo tempo você tem que gerar resultado no curto prazo, né? Aquela coisa do 3 meses a 3 meses tem que bater meta no final do ano e aí não está cumprindo. Esse equilíbrio entre cultura de erro e cultura de resultados, como é que você enxerga? Eu acho que eu não chamaria de cultura de erro, eu chamaria de cultura de aprendizado. Quais são os processos de aprendizado que a sua empresa promove, a sua organização promove? Precisa olhar para isso, né? Eu posso, por exemplo, dizer para o time de contabilidade e controladoria que eles não podem errar. E não pode mesmo. Né? Eu posso dizer para o time de compliance de uma área, há uma determinada área regulatória, por exemplo, se eu trabalho na indústria farmacêutica, mineração, óleo e gás e tal, tem áreas onde eu não posso errar. Quando eu falo de segurança das pessoas que trabalham comigo, eu não posso errar. Então, o erro, ele precisa fazer parte do desenho da organização. E a função do erro na organização é permitir aprendizado. Senão é desperdício, né? Senão precisa ser eliminado de alguma maneira. Ou automatizado, ou mecanizado de alguma maneira, mas tem erros que não são admissíveis. Perfeito. Assim. Não, claro, tá? Existe uma régua. Isso, Então, cultura de erro, para mim, eu prefiro chamar de cultura de aprendizado. Quais são os métodos que eu promovo no sentido de promover o aprendizado constante, contínuo da organização? Nesse sentido, eu posso pensar assim: como líder, eu preciso reservar espaço para a inovação, preciso reservar espaço para o empreendedorismo, preciso reservar espaço para que o erro aconteça, por conta do número de tentativas que eu tenho que fazer, e tenho lá e espero uma taxa de sucesso. O que eu tenho que fazer nesse caso é desenhar o experimento e conter os impactos de um possível erro. Aí sim eu estou sendo efetivo, né? Aí sim eu estou desenhando o meu processo de aprendizado, estou introjetando a possibilidade de um erro dele e estou limitando o que pode acontecer. Eu me lembro, meu filho, um dia, ele gostava de brincar com soldadinhos e tal, e eu me lembro perfeitamente o dia que eu olhei para ele e estava pondo fogo no soldado. Não sei que a cabeça dele tinha lá uma história que os soldados estavam no incêndio, alguma coisa assim. Ele fez acontecer. E o negócio era relativamente grande. E eu pensei, poxa, o que eu faço nessa situação? Vou lá, jogo balde de água fria na cabeça dele, ou aproveito essa oportunidade para transformar em aprendizado? Aí eu escolhi a segunda e falei para ele: filho, eu entendo que você está querendo fazer uma experiência, você está curioso para ver o resultado e tudo mais. Quando você pensar numa experiência desse tipo, olhe em volta de você e veja se não tem um galão de gasolina, se não tem papel, se não tem alguma coisa que possa multiplicar o efeito daquilo que está acontecendo aqui. Acho que ele entendeu. Não botou fogo na casa. Não botou fogo na casa, mas ele limpava a área onde ele ia brincar. Tá. Ele era pequeno, uns 10 anos de idade por aí. Então, esse cuidado que tem que estar lá. Você quer experimentar?
sim, tem espaço para experimento aqui. Legal. Vamos definir os limites desta experiência, vamos olhar os impactos dela e vamos aprender com ela. Eu tiro como o design, responsável pelo design do ambiente do playground. Isso, Agora, se pegar fogo... Você põe ali, você fecha o negócio, enfim, né? Tudo resolvido, assim. Lógico, preparado para os resultados que podem ser variados, né? Seja ele positivo ou negativo. O que não significa que numa emergência você não tenha que mudar completamente o modo de operar, né? Emergência não tem conversa. Eu fico pensando, e falando um pouco de talento, retenção de talento, contratação, as pessoas moldam, ou elas são a cultura, né? E talvez a gente fala muito de políticas de incentivo no geral, né? E galera, amigos meus, tal, pessoas mais novas, tem sempre aquela questão, incentivo aqui, ali, é diferente, assim, assado. E eu não gosto nunca de limitar necessariamente ao valor financeiro, né? Mas um espaço de criação, de inovação, ele pode ser visto como incentivo, por exemplo. Pode, depende da escala de valores do indivíduo, porque é uma questão muito individual, né? Existem pessoas que gostam de um determinado ambiente, existem outras que gostam de ambientes muito diferentes. O que eu acho que acontece, sempre falei isso, né? Contratar uma pessoa é como decidir ter um filho. É um negócio muito sério. E acho que nem sempre a gente faz corretamente. A gente precisa pensar muito, porque você foi contratado várias vezes na sua vida. Eu não sei se te deram o script correto, né? Nunca não tem, né? Você não tem 100% das informações. Eu acho que dos dois lados. Para quem está indo na organização e para quem está contratando. Isso. Então, acho que esse processo de trazer pessoas para a sua família, para esse organismo vivo que já existe, é um processo que precisa ser mais cuidadoso. Eu acho que... Eu concordo. A gente improvisa muito. É difícil de achar talento e reter talento, né? E você costuma ver high potential colocado na área de talentos, de recursos humanos, gestão de pessoas. Como assim? É uma brincadeira que a gente faz com os CEOs. Você colocaria algum high potential da sua organização nesta área para cuidar de pessoas? Tá. A resposta normalmente é não. Tipo, é investimento que fica normalmente de lado. Eu prefiro deixar esse comentário para você explorar, para você se inspirar com relação a isso. Por que é assim? Por que a gente fala tanto de gente e a gente não cuida das pessoas que cuidam das pessoas? Né? No hospital é a mesma coisa, né? Será que a gente cuida de quem cuida? E posso te falar que certamente o jovem de hoje que está saindo da faculdade, que está olhando para oportunidades, ele olha muito isso, Ronaldo. Se tiver uma mensagem que, enfim, das várias aqui do Lemcast que a gente possa passar, é isso, assim, a atenção que hoje as novas gerações têm de querer gerar impacto, e talvez falta o design disso. Falta você ter... Talvez uma pessoa jovem não sabe que ela precisa ter mentores, por exemplo. E acho que é papel... E por isso eu acredito muito que o futuro dos negócios ele é decorrente também da conexão de gerações. A gente vive um período da história muito interessante, em que tem 4 gerações, pelo menos, conectadas no mesmo modelo de negócio. E esse cross-geracional, ele é tão rico e acho que deveria ser muito mais utilizado justamente para conseguir moldar esses talentos e mostrar que ali é a casa dele, que ele vai ter espaço para errar, para melhorar, para aprimorar. E ao mesmo tempo ele precisa ter a paciência de executa porque eu estou pensando em estratégia. Não acha que você chegou, que você quer já ficar na janelinha, né? É um comentário meu mesmo, acho que é mais é algo que eu tenho percebido, que eu vi no meu começo de carreira também. Isso impactou muito, a importância de enxergar para o outro e ver o outro como uma referência para eu me desenvolver
e ao mesmo tempo ter que me segurar de querer fazer 1000 coisas, né? Talvez até hoje eu queira fazer 1000 coisas, mas pelo menos a gente vai mudando e colocando, né, com estrutura, com processos, com pessoas, você divide os sonhos, né? Mas voltando à conversa original, eu acho que existe um desequilíbrio grande, eu diria, da percepção do jovem para uma empresa, para do CEO que está naquela empresa. E existe um desejo de estar mais próximo disso e pode ser que não é uma resposta necessariamente devolvida, sabe? Uma desatenção para talentos, que para mim é fundamental ter e gera resultados altamente positivos, de performance altamente positivos. É um pensamento seu. Eu acredito que a pressão do tempo e a pressão pela execução, pela apresentação de resultados de curto prazo, atua no sentido inverso, né? Então, as pessoas dizem, eu não tenho tempo, né? E essa nova ambição, né? Essa nova expectativa requer muito tempo da gestão, porque você constrói isso a partir de muita conexão e muita convivência. Então, hoje, no ambiente digital, por exemplo, tem outras questões, enfim. Perfeito. Aí acho que você levanta forças que são antagônicas, né? Então, não existe solução ideal para essas coisas. Eu acho que você tem que trabalhar dentro de um ambiente de equilíbrio instável. Então você corrige um pouquinho aqui, depois um pouquinho ali, empina o prato que está caindo, aí você volta. Não existe uma situação perfeita. Eu acho que essa idealização de uma organização perfeita é algo que precisa ser trabalhado, porque é uma fantasia, uma coisa. Perfeito. Não existe, né? Somos seres humanos, como é que a gente vai criar alguma coisa perfeita? Para questões complexas, que é o que você estava falando, voltando a talvez nem o CEO sabe para onde está indo. E assim, lógico que você tem ali um planejamento, normalmente 4 em 4 anos você tem um norte, mas algum acontecimento maior faz com que você tenha incertezas, né? O 4 tá bacana, mas eu acho que são meses. 4 meses? 4 anos virou 4 meses? Por causa da volatilidade, você tem que estar constantemente refazendo, revisitando os seus paradigmas, a sua direção, tem que olhar se a bússola continua te levando para o mesmo lugar, se os ventos estão iguais, se não estão, né? Quais são esses vetores que impactam sua atividade, com qual velocidade eles se modificam. Acho que a gente aprendeu muito na pandemia por causa disso. Eu acho que fez questionar muito, talvez, esse modelo tradicional que existia ainda existe muito dos 4 em 4 anos, com revisões anuais. Acho que isso quebra um pouco desses últimos anos e acho que é muito benéfico para as organizações. E é por isso que você tem que também ter agilidade na implementação, na execução. Vamos falar de mercado internacional? Mercado internacional. Mercados internacionais. Bom, você é hoje presidente da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Então já viu muitas empresas indo e vindo, expandindo, se internacionalizando, muitas vindo para cá. Existe ainda uma dificuldade das empresas brasileiras enxergarem o potencial que o mercado internacional tem para elas? Essa dificuldade está presente sempre, é um grande desafio, mas não é só para empresas brasileiras. Eu acho que, no geral, é o desafio inerente à vontade da internacionalização, porque internacionalizar significa dar um salto no desconhecido, interagir com outra cultura, né? No ambiente onde você não tem mesmo conhecimento do ambiente original. Então, a internacionalização por si representa desafios de várias naturezas, né? Desafios culturais, de organização, de costume, de, enfim, negócio, etc. E as câmaras, eu acho que têm esse papel de facilitar esse processo. Apoiar. Perfeito. E o apoio, normalmente, imagino que com o tempo você também identifique essas dificuldades gerais que uma empresa tem.
De certa forma, a gente consegue padronizar elas, claro, dentro de cada especificidade organizacional ou de desafios para fora. Uhum. A Câmara contribui de que forma para essa internacionalização? Quais são os problemas normalmente enfrentados por essas empresas e o que ela deve ficar atenta na ação de se internacionalizar? Acho que as câmaras podem ajudar muito explicando como a comunidade de negócios do outro país se comporta. Então, produzindo manuais do tipo como internacionalizar para o Canadá, como exportar para o Canadá, como estudar no Canadá e assim por diante. Eu acho que é uma função primordial de qualquer câmara, porque ela é que precisa reduzir as diferenças culturais e processuais e procedimentais dos dois países, né? E tem que também ser vista como um porto seguro, né, para o desembarque. Então, no caso da Câmara, por exemplo, a gente tem as iniciativas dos hubs, né? Nós temos hubs lá no Canadá, hub aqui, que pretende ser esse primeiro passo de qualquer empresa que queira se internacionalizar lá, sem correr todos os riscos inerentes a uma internacionalização, porque muitos deles a gente consegue identificar e mitigar por conta da nossa experiência. Tá, né? Legal. Mas as culturas mais rígidas têm mais dificuldade de internacionalização do que as culturas mais flexíveis. Você diz da empresa, cultura de cada organização, é isso? De cada organização, mas também de cada país, né? Porque, tá. Dependendo do setor também, né? Depende do setor. Eu acho que, eu não sei, talvez é um lugar também de alguém que já teve experiências de mercados internacionais e na própria Câmara, inclusive, falando percepção de Guilherme, de como as organizações, de modo geral, enxergam o internacional. Com certo ceticismo, essa impressão que eu tenho, sabe? Eu gostaria, e acho que as câmaras e outras organizações de fomento para mercado internacional têm um papel fundamental nisso, de quebrar um pouco esse estigma, né? De mostrar que o internacional ele é complexo, sim, mas as vantagens também são absurdas. Vamos pegar o Canadá, por exemplo. Incentivo governamental, por exemplo, ou hubs de inovação, tecnologia. Acesso a outros mercados via Canadá, por exemplo. A questão, acho que tem uma questão que passa pela capacidade, né? Porque quando você se abre para o mercado internacional, você se abre para uma dimensão de demanda para a qual normalmente você pode não estar preparado. Ou porque seu investimento é restrito, ou porque sua capacidade de produção é restrita, etc. Então, muitas empresas buscam a internacionalização em processos não contínuos. Então, você exporta quando você tem excedente, né? E você desenvolve o mercado, quando o mercado gosta do seu produto, o mercado interno cresce e você para de exportar. Então, você cria também para alguns países reputações de comportamento duvidoso no longo prazo, que é você conhece bem isso aí, você sabe como é que é. Ou seja, acho que tem um job to be done antes, né, das empresas de... Tem toda uma reflexão. Né? Faz sentido, se sim, qual é o investimento, para onde, tem isso ainda também, né? Mas talvez é um preparo, e de novo, falando de cultura e de modelo organizacional, o pensar do internacional, ele também está diluído em diferentes estruturas e nichos dentro de uma organização, né, Ronaldo? Sim. Claro que tem muita gente que tem um sucesso enorme. Brasil, muitas empresas brasileiras com sucesso enorme lá fora, verdadeiras multinacionais. Mas acho que a gente está falando mais da empresa média, da empresa que teria essa oportunidade e enfrenta várias dificuldades. Né? Muito bom. Mas acho que a Câmara tem este papel de facilitar esse processo. Não, e assim, agora posso falar sem conflito de interesse, porque já estive lá e consigo dizer categoricamente, é um papel muito importante dessa intermediação. É o que você falou, do estranhamento com o internacional, que ele é bom, ele é sadio,
porque ele gera transformação, ele gera inovação, ele gera revisão do modelo, da estrutura da organização naquele momento. E ter alguém para pegar sua mão e deixa eu te ajudar, deixa eu te apresentar as pessoas certas, é uma otimização de recurso, e por recurso eu coloco não só financeiro, mas de tempo, absurda, né? Em vez de você tentar desbravar o internacional por conta própria, ter essas instituições que te apoiam, que te mostram os caminhos, é um dos passos para um bom projeto de sucesso ali para fora. Né? Acho que também é um potencial de aprendizado para as empresas, porque ao se preparar para o exercício da internacionalização, você precisa adquirir boas práticas dos países destinos, né? Seus países target. Então, você precisa de uma certificação para exportar para a Europa, por exemplo. Enfim, tem várias coisas que acontecem ao longo desse processo, do ponto de vista regulatório ou de exigências de mercados diferentes, que quando interiorizadas nas empresas brasileiras, trazem muitos benefícios. Né? Perfeito. Então, não é só para exportar que eu tenho que olhar para fora, mas é também para ver o que eu posso melhorar. E não só, e por internacional é isso, não é necessariamente a internacionalização, você ter uma sede aqui no Brasil e agora um escritório lá, é você jogar com os players internacionais que estão no ambiente internacional dentro do seu setor a seu favor. Se você continua tendo o Brasil como estratégia principal, mercado principal, trabalha isso utilizando players de fora também. Eles podem eventualmente ser muito mais benéficos para a sua entrega do que necessariamente os players que você tem aqui no Brasil. Então, eu costumo dizer que a relação das empresas com o internacional ela não para somente na internacionalização, tem muito mais por trás disso. Sim, é o primeiro passo, né? Perguntas da Leme Comunidade. Nós temos uma comunidade, eu comentei com você, né? São alguns analistas internacionais em formação, recém-formados, estão tentando encontrar um pouco do seu lugar nesse mundo corporativo, né? E a gente ouve muito, Ronaldo, sobre soft skills. Né? E o curso de RI ele é legal, porque ele é bastante abrangente, você consegue ver de tudo um pouco. E existe uma dificuldade de, às vezes, você conseguir encontrar a sua hard skill, que acho que isso, e falando de alguém que já tem alguns anos de mercado, vai com o tempo, você vai se encontrando também. Mas soft skills, ela pode ser trabalhada o tempo todo, né? Quais soft skills você considera relevante para você e para um jovem que está começando carreira? Muito difícil. Eu acho que a primeira vontade que a gente precisa ter é investir no autoconhecimento, porque é o conhecimento que dá respostas para as soft skills que você precisa, né? E a gente não valoriza muito isso. A gente tem que olhar para dentro, né? Eu conheço pessoas que têm qualidades fantásticas quando aplicadas no problema certo, que dão soluções fantásticas, e essa mesma qualidade aplicada em outra situação produzem catástrofe. Né? Por exemplo, eu gosto de confronto. Eu também. A minha natureza é tretar. De confrontar. Isso. Tretar serve sempre. Serve de vez em quando, serve sempre. Né? Perfeito. Então, este entendimento do que você sente, de qual é o seu momento, das suas preferências individuais e a interpretação da adequação desses comportamentos à situação que você vive, é que fazem a diferença. Aí você fala assim, preciso ser empático, preciso ter bom relacionamento interpessoal, preciso ser capaz de desenvolver uma linguagem que seja não violenta, etc. e tal. São pequenas partes que compõem este todo. Mas você pode aprender isso tudo como papagaio também, né? E aplicar essas coisas no momento errado, ou decidir que uma destas habilidades é a solução para todos os seus problemas, e é aplicar cegamente, independente do problema. Então, acho que começar pela expansão da sua consciência, investir no seu autoconhecimento, é fundamental. Boa. Segunda coisa é perceber-se como é que você interage com as outras pessoas
em diferentes situações, né? Numa situação de confronto, por exemplo, você vem para cima de mim e eu tenho que rapidamente decidir se eu vou ceder a minha porrada da porrada ou não. Exato. Eu posso tentar outras opções. Posso fazer você pensar sobre o que você está fazendo, posso fugir, posso fugir de morto, né? Existem várias alternativas aqui. E posso combinar com você, falar assim, olha, eu vou ceder um pouquinho, você ceda para mim e tal. Acho que as escolas normalmente não estão preparadas para isso, então é importante que os indivíduos comecem a tomar decisões sobre o que é que eles precisam saber. Às vezes a gente sabe o que não sabe, fica fácil, porque você vai atrás. Às vezes a gente não sabe o que não sabe. E aí que eu acho que um mentor, um conselheiro, uma pessoa de maior experiência de outras áreas, ou onde você identifique esta característica, como você admire pessoas que têm essa característica, chegar nessas pessoas com humildade de aprender, pode fazer a diferença. Legal. Teve algum caso muito cômico, alguma reunião uma coisa que te marcou, assim, que você depois quis dar gargalhada, ou tipo, seja na sua juventude ali no começo de carreira, não sei, alguma coisa que assim, cara, isso não aconteceu, não é possível. Gente, é muita coisa. Pelo jeito. Perigo. Eu acho que a gente pode falar coisas que acontecem. Quando você se aventura pela carreira internacional, você começa gafes o tempo todo. Tá, né? Muitas. Então, tem muitas gafes, algumas que poderia até contar, e outras que não. Mas você fica imaginando o que você pode ter feito. Confundindo língua, né, idioma e lefosami, por exemplo, quando você pensa que está usando a expressão certa, você está falando uma bobagem enorme. Mas acho que eu posso te contar uma muito engraçada que tem a ver com morar fora do país. Tá. Eu morava no Canadá, meus filhos pequenos, então era muito fácil fazer amigos, porque era só você conhecer os pais. Acabou. Dos amigos dos filhos. Né? Então, a casa vivia cheia de gente, tinha muito contato. Uma vez eu convidei uma família para jantar em casa. Eu acho que era janeiro, um frio, menos 30, né? Montreal. Deve, lá para cima. E foi muito agradável o jantar, foi uma coisa muito bacana. E na hora deles irem embora, como brasileiro, eu fiquei esperando aquela despedida longa, fica abraça, que abre a porta, fica conversando, tchau, que negócio todo. E de repente eles calçaram o botina, puseram o casaco, abriram a porta da minha casa. Imagina, para um brasileiro, abriu, né? Sim. E saíram e bateram a porta. Vazou. Aí eu falei, que gente, mano. Canadense, eu vou te contar. Um paradigma com a minha reverência cultural do meu país. Lógico. Ainda mais receber canadense na sua casa, né? Aquela coisa. A gente recebe aqui com uma certa facilidade as pessoas. Os canadenses são frios. Muito bem. Eles retribuíram o convite e aí a gente foi para casa deles. Né? Na hora de ir embora... Show na cara. Na hora de ir embora, eu fiquei esperando o cara abrir a porta para mim, né? A gente não abre a porta da casa. Perfeito. E aí ele não abria a porta, a conversa continuava, mas eu vi que ele estava... ficando inquieto, assim. Né? Ele estava incomodado com aquilo, aí eu falei, é agora. Olha, eu tenho uma pergunta para você. Você foi na minha casa, fez assim, 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 assim. Agora, na minha cultura, eu estou esperando você abrir a porta. E ele fez assim, não, você tem que abrir a porta e sair correndo. Por causa de muito frio lá fora, eu vou perder a temperatura da casa. E daí é uma questão de respeito. Para mim, você sai rápido, porque aí... Com respeito é ser mais rápido, aí o aquecedor agradece. Isso. E aí eu aprendi, por conta dessa brincadeira, que eu tinha que fazer muito mais perguntas do que eu fazia, né? E assumir muito menos, porque é um ato de prepotência você achar que se você sempre conhece o problema que está ali acontecendo, ou que você conhece a prática. Enfim, acho que essa é uma anedota. 3 perguntas finais, muito diretas. Depois eu quero deixar o espaço de fala final para você, para a gente encerrar.
essa pergunta eu faço para todos os nossos convidados aqui. E responde como você respondeu esse momento todo, com muita sinceridade e honestidade. Qual o maior aprendizado que você teve ao longo da sua trajetória profissional? Maior aprendizado? Sim. A importância da humildade, a importância da observação e as armadilhas do ego. Interessante. Qual o principal conselho que você dá para um jovem no início de carreira? O principal conselho para um jovem no início de carreira não tenha medo de dizer o que pensa, desde que seja de forma respeitosa e adequada. Mas comunique-se da melhor forma possível e comunique-se verdadeiramente, genuinamente. Muito bom. Porque você sempre vai achar alguém que vai te ouvir. Muito bom. E terceira e última pergunta: que marca você quer deixar para esse mundo? Eu costumo dizer que eu sou a única semente que eu posso plantar. Né? Eu acho que eu gostaria de deixar uma história de plantio e gostaria que os meus sucessores nesse mundo se beneficiassem de algumas dessas sementes que eu plantei. Plantador de sementes. Gostei. Isso aí esse é o meu norte. Legal. Mas ao mesmo tempo eu reconheço que eu sou a única semente que eu posso plantar. Não posso plantar a sua semente. Muito bom. Vou deixar esses próximos 2 minutinhos. Se tiver alguma mensagem final que você queira passar, desde já agradecendo pelo seu tempo, pela disponibilidade. Adorei o papo. Espero que a gente tenha mais aí pela frente e a gente joga squash em breve. Mas com certeza. Obrigado mais uma vez. Fica à vontade. Quem agradece sou eu. Eu queria só expressar a minha gratidão. Nós temos uma relação já de algum tempo, temos muita conexão, né? E que foi desenvolvida ao longo da nossa atividade profissional. Queria te agradecer pela oportunidade, pelo interesse e por me conceder esse espaço para a gente trocar de ideias e aprender um com o outro. Eu acho que esse exercício de aprendizado colaborativo para mim é fascinante. Boa. Então, muito obrigado. Eu que agradeço. Costumo dizer que, como eu disse, né? A conexão entre gerações, ela está muito conectada em como o futuro dos negócios vai ser. E acredito que esse espaço, o Lemcast, o que a gente traz aqui, essas temáticas, endereça bastante desse assunto. E eu estou muito feliz, contribui e toca muito com o meu propósito também. Então, estou honrado. Obrigado mais uma vez. Prazer. Valeu. Sucesso. Obrigado, Ronaldo. Fiquem ligados, esse foi um dos episódios do Lemcast. Daqui a pouco tem mais. Obrigado.